do Cavalcante. Professor, pergunta de Gustavo Castellucci, da Rede Bahia. Qual a grande diferença para um treinador entre ter que mexer no time por suspensão e ter que repor um jogador que deixa o clube em definitivo? Bom, existe sim diferença, né? Eu entendo que a troca de um atleta por um jogo é uma modificação aguda, ou seja, é algo, em um certo momento, provisório, né? Perdi um jogador por um jogo ou por 2 jogos. Então eu busco uma solução para um jogo ou para 2 jogos, né? Dependendo da importância do atleta, a solução é uma solução provisória. A perda de um atleta em definitivo é uma condição mais crônica, né? Então, às vezes, uma reposição de um atleta ela envolve adaptação, envolve ajustes e quase sempre envolve modificações sistêmicas. Muda às vezes até o desenho, muda às vezes até a forma da equipe jogar, dependendo da condição de saída, dependendo da forma que o atleta que saiu desempenhava. Então essas são talvez as diferenças grandes em relação às modificações. Gerson Baraúna, da Rádio Excelsior, Jefferson Domingos, Jornal Massa, Reginaldo Lima, Sociedade News de Feira. Fale sobre como você tem usado essa semana livre para ajustar o time em meio às saídas de atletas e desfalques por suspensão. Dá para montar uma equipe forte, mesmo com tantas ausências, sem perder a qualidade? Bom, detalhadamente, nós nos reunimos antes da reapresentação e enumeramos quais as prioridades em relação a conceito, em relação a trabalho, em relação a necessidade. Alguns onde nós víamos claramente que nós necessitávamos de evolução, e alguns reforços, né, que precisávamos continuar evoluindo no contexto da nossa equipe, de algumas ideias que já estavam bem desenvolvidas, mas precisávamos dar um passo à frente. Passado isso, analisamos também as deficiências e necessidades físicas com a nossa preparação física, porque já fazia muito tempo que nós não tínhamos uma semana aberta, e casamos essas duas condições em treinamentos específicos para cada setor. Trabalhamos muito mais aspectos defensivos, buscamos muito mais soluções sistêmicas, ou seja, aquela que envolve uma coletividade, não apenas a condição técnica individual, que são ajustes individuais, treinos mais individuais, evolução individual. Focamos mais no coletivo, focamos mais no conjunto, fiz alguns testes, algumas observações e acredito que nós tivemos uma semana proveitosa. Lógico que o resultado do jogo é que vai definir o feedback que teremos pela frente. Mas eu entendo que a semana ela foi proveitosa, como em outros momentos que tivemos semana cheia também soubemos trabalhar muito bem. Espero que a gente consiga dar essa resposta, né, de tantas trocas que serão necessárias fazer no jogo domingo. Douglas Santana, Ceboia.com, Gabriele Gomes, do Globo Esporte e Marinho Júnior, da Metrópole FM. Dado diante dessa grande dor de cabeça no meio campo, por conta dos desfalques, como será o meio campo diante do Flamengo? Com 3 volantes, maior poder de marcação, ou manterá o esquema com o meia no lugar de Daniel? E, concluindo, é possível iniciar a partida com o meio campo formado por Patrick, Lucas Araújo e Galdesani? Bom, eu não gosto de fugir da pergunta, mas eu não vou entregar a escalação, não vou falar quais são os jogadores que entrarão no campo. Deixo aberto a todas as possibilidades, a utilização de 3 volantes, a utilização de 3 meias, a utilização de 3 atacantes. Então, essas 3 prerrogativas podem vir a acontecer. Teremos ainda mais um treinamento pela manhã. Nós já temos um desenho, já temos um esboço. Espero que nada de novo aconteça, né? Não tenhamos novidades de hoje para amanhã para escalarmos a melhor formação possível. Antônio Neto, Zona Tricolor, Paulo Henrique Reis, Simões Filho FM, 93 FM GQE e Alfredo Noronha, do Info Bahia. Com a ausência de Daniel, Tassiano e Nino, você aproveitou os dias de treinamento para implementar alguma variação tática? Testaria Oscar Ruiz em outra posição, por exemplo? Utilizei bem a semana, fizemos algumas variações, fizemos mudança de desenho e complementando especificamente a pergunta sobre a utilização do Oscar em outra posição, não foi testado. Aproveitamos a semana também para fazer alguns reforços, não só nele, mas em outros atletas. Samara Figueiredo, Sport News Mundo, Salvador FM. Como manter a constância e a motivação do elenco com tantas saídas e chegadas? Eu acho que o problema não é motivação. Acho que a motivação de disputar um campeonato brasileiro, de estar atuando hoje na primeira página, de estar figurando nas primeiras colocações do campeonato, é uma motivação que qualquer atleta, qualquer profissional do futebol tem, né? Eu não concebo
uma pessoa que vive do esporte ou do futebol, que não se motive por estar numa condição como essa. Então, as saídas e chegadas, mais as saídas, né, atrapalham um pouco a dinâmica de uma ideia de jogo que vinha sendo repetida, mas não implica, em momento algum, sobre motivação. Vinícius Cerqueira, Portal Bahia. O Bahia vai enfrentar o Flamengo com alguns desfalques. O que fazer para surpreender o adversário taticamente? Qual postura o Bahia deve adotar? Eu acho que já estamos aqui há um bom tempo, né, à frente no comando do Bahia, e em relação a comportamentos, eu não tenho, assim, eu não busco, não trabalho em cima de novidades esdrúxulas, né, algo que venha a ser algo tão diferente. Eu trabalho muito mais numa constância. Eu entendo, inclusive, que o que nos trouxe a estar nessa classificação foi uma regularidade de jogo, foi uma manutenção de uma ideia, foi isso que nos deu um título esse ano, foi isso que nos está trazendo aqui para essa competição. E nas ausências, né, nas saídas de jogadores, eu entendo que o melhor para o momento é simplificar, é ser simples, né, buscar as soluções iniciais e depois, com mais tempo, buscar as soluções finais. Pergunta de Dina Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, Désio Góes, da Rádio Cruzeiro. Com a saída de Juninho Tassiani e a suposta saída de Matheus Bahia, quais são os seus planos para a sequência das competições? Você tem no elenco peças de reposição para escalar nos demais compromissos? Bom, eu não comento sobre suposições, até porque todos os dias supõe-se que saia um atleta, né? Aí sai Gilberto, aí sai Matheus Bahia, o Patrick está sendo negociado, e depois está sendo agora o Rodriguinho está sendo negociado. Então não dá para viver de especulações, né? Eu vivo com as afirmações da nossa direção, com os feedbacks que são passados. Temos hoje algumas soluções para buscar no nosso elenco, mas também estamos correndo por fora aí para tentar reforçar o nosso grupo. Já vinha falado sobre isso, já tinha falado abertamente sobre essa busca de reforços, já que a competição que nós disputamos é uma competição extremamente difícil e o nosso elenco, além de ser um elenco curto, nós ainda temos uma necessidade de reforçá-lo. Alexandre Andrade, do podcast Esquadrão 71. Dado o Bahia tem sofrido com desequilíbrio entre se defender e produzir no ataque. Como corrigir isso com o fator deficitário, que é a perda de jogadores no meio da temporada? Eu só refazendo a pergunta, eu acho que nós temos sim um desequilíbrio, mas nós temos um dos melhores ataques do campeonato e uma das piores defesas. O desequilíbrio é outro, né? A busca, lógico, é por uma condição de equilíbrio, mas não vamos esquecer da essência do jogo de futebol, que vence a equipe que coloca mais vezes a bola na casinha do adversário. Se vence partidas se defendendo, mas se vence partidas atacando também. Então, vou buscar as possibilidades, vou buscar as necessidades que nós temos hoje de defesa, de melhorar a defesa, mas sem abrir mão de atacar, sem abrir mão de ser ofensivo, de ser agressivo, de procurar o gol sempre. Marcelo Muniz, do Galácticos Online. O que você pensa da decisão do STJD? É absurdo, fora de qualquer precedente, um visitante ser punido por perda de mando de campo. É completamente absurdo. É coisa que nunca aconteceu na vida. E o Bahia, para surpresa de todo mundo, conseguiu ser punido sendo visitante de uma partida, né? E ainda mais a argumentação que foi dada de invasão de campo. Não houve invasão de campo de ninguém. A entrada do Nino ou de qualquer outro membro da comissão técnica se deu pelo portão de entrada, que todos estavam credenciados e estavam entrando em campo para receber a premiação. Acho que o relator esqueceu que era uma final de campeonato. E ao final do campeonato, a gente geralmente celebra o triunfo, celebra o título, festeja, e os jogadores estavam entrando junto com a comissão técnica para celebrar a conquista. Mas é absurdo o Bahia ter perdido um mano de campo. Eu não estou nem falando aqui, não quero nem entrar no juízo da questão das penas individuais dos atletas, do que aconteceu, mas a condição de perda de mando de campo para o Bahia é completamente absurda. Simval Anjos, Rádio Continental AM de Serrinha. Como você avalia o desempenho da equipe sob o seu comando? Está no ponto desejado ou precisa evoluir mais? Eu entendo que é boa, mas tem margem para evolução. Nós precisamos evoluir para manter essa pegada, para manter essa dinâmica, para manter a classificação que nós temos hoje no campeonato. Durante todo ele, nós precisamos evoluir, temos ciência disso. Fale um pouco sobre Lucas Mugni. A gente anunciou ele hoje. É um jogador que chega para agregar a equipe.
O que é que você tem para falar sobre esse jogador? Bom, o Mugni é um meio-campista que exerce e tem o poder de exercer várias funções no setor de meio-campo, né? É um jogador que já fez funções de lado de campo, né? Já exerceu essa função em alguns clubes que participou. Já foi o meia clássico em outras oportunidades, já foi camisa 10 de algumas equipes. Hoje eu visualizo o Mugni sendo mais um médio, um jogador voluntarioso, um jogador que contribui ao setor de meio, que possui uma dinâmica de jogo interessante, que tem uma qualidade técnica, né, individual de achar passes, de contribuir com a construção efetiva do jogo, que tem esse poder de chegar de trás, é um jogador que consegue chegar à frente vindo de trás, e isso pode contribuir, pode trazer para a gente alguns benefícios aí na sequência do campeonato.